Fala galera, e aí, beleza? Estádio Esquadrão, seu canal de notícia de torcedor para torcedor, passando aqui, né? Depois de alguns dias desaparecido aí, passando aqui para a gente fazer aquele nosso pós-jogo, ó, de Grêmio 1, Bahia 0, rodada de número 32 do Campeonato Brasileiro. A gente vai falar um pouquinho aí do que a gente viu, o que a gente achou desse Bahia na rodada 32. Lembrando a vocês que o nosso pós-jogo é um pouquinho depois do jogo para dar tempo da gente esfriar a cabeça, para a gente relaxar, para a gente ficar menos tenso ou para a gente ficar mais alegre, depende muito do jogo, né? Então, antes da gente ir lá, aquele nosso jabazinho básico, né? Para vocês, lembrando, ó, inscrevam-se aqui no nosso canal. Se você já é inscrito, muito obrigado. Ative o sininho das notificações. Se você gosta do nosso conteúdo, se você gosta da nossa forma de apresentar, compartilhe os seus amigos. E lembrando, críticas e sugestões, elas sempre são bem-vindas. Ó, deixe nos comentários aqui, valeu? Se você não é inscrito, ajude a gente a chegar, ó, a essa nossa meta de 5.000 inscritos. A cada dia a gente vem melhorando mais e mais a nossa forma de apresentar, melhorando os nossos conteúdos para vocês. E aí a gente conta com vocês para a gente só crescer. Valeu? Então vamos lá, ó. Falar um pouquinho do que foi o jogo, né? É difícil. Difícil a gente falar por quê? Porque a gente sempre quer que o Bahia ganhe, que o nosso Bahia broque e que o nosso Bahia vença. E nós queremos isso, e nós queremos isso, e nós queremos que o Bahia broque, ganhe, vença e que jogue bem pra caramba. Então, não basta somente o Bahia ganhar, o Bahia tem que ganhar e tem que jogar bem. Então, aproveitando que nós não fizemos o pós-jogo contra o Fluminense, Bahia venceu o Fluminense de 1-0, mas ninguém gostou muito porque era o time reserva do Fluminense, era um sub-20, era qualquer coisa lá, e o Bahia jogou mal, né? Jogando em casa, o Bahia jogou mal, mas o Bahia conseguiu os 3 pontos. Então, vai o Bahia para Porto Alegre jogar na Arena do Grêmio. E aí, o que acontece na Arena do Grêmio? O Bahia não joga mal, o Bahia jogou bem, né? Eu diria que o Bahia jogou até melhor que o adversário, mas o Bahia não foi efetivo. Então, o adversário ele conseguiu ser efetivo, o adversário tem muito bons jogadores. O Bahia não venceu um jogo contra o Grêmio esse ano, muito embora, e aí eu concordo com o Rogério Ceni, a gente vai ver um trechinho da coletiva dele, foi o melhor jogo do Bahia, o Bahia jogou muito bem, né? Então o Bahia fez um jogo muito bom contra a equipe do Grêmio, né? Mesmo com aqueles jogos do Paiva que a gente não conseguiu vencer, a gente conseguiu segurar bastante o Grêmio, mas a gente não conseguia chegar muito à frente, né? Da testa ao Grêmio. Nesse jogo, não. Nesse jogo, nós demos teste ao Grêmio, nós conseguimos lances, mas, infelizmente, nós não fomos efetivos. E aí, num vacilo ali de marcação, e a experiência muito grande de um jogador do nível de Luiz Soares, contou, e o Bahia acabou levando um gol, 1-0, né? Além disso aí, a gente volta para aquele ponto. Nós temos boas peças de reposição, mas nós não temos ainda aquelas peças que substituam mais ou menos no nível do que a gente tem hoje. Então, se você tirar Everaldo, você não tem uma peça melhor. Se você tirar Cauli, você não tem uma peça melhor, ou não tem uma peça que seja próxima a ele. Nisso aí o nosso Bahia sofreu. Mas eu diria que, para mim, o Bahia fez um bom jogo, né? E que merecia vencer. E aí essa é a grande dúvida. Encerramos a rodada 32 do Bahia. Ela se encerra e a grande dúvida agora e aí eu pergunto para você quer que o Bahia ganhe e jogue bem ou você quer os pontos? O que você quer agora? Então,
Por que eu pergunto isso? É porque, como enquanto eu fico aí aguardando o pós-jogo, assistindo, vendo análise, vendo comentário, a gente vê sempre essa briga, né? Ah, porque o Bahia venceu, mas jogou mal. Ah, porque o Bahia jogou bem e perdeu. Né? Então, o que você quer para o Bahia nesse momento? Aí, para mim, é o seguinte: o que eu quero? Escapar da Série B. Ponto. Ah, se o Bahia vai jogar bem, se vai jogar mal, eu quero os 3 pontos, eu quero a pontuação. Então, eu torço para o Bahia jogar bem, beleza. Mas se o Bahia não jogar bem, eu torço para o Bahia ganhar. O Bahia tem que vencer, o Bahia tem que trazer 1 ponto ou trazer 3, né? É isso que eu quero do Bahia. E aí a gente entra no que o que provavelmente o Rogério Ceni pensou. Então, vamos só jogar aqui, investir um pouco as ideias aqui. Vamos jogar na tela a escalação. Tá aí a escalação do Bahia na tela. Eu tenho certeza que você que é torcedor do Bahia, você achou que o Rogério Ceni não ia colocar esse time. Eu achei que o Rogério Ceni não iria colocar esse time. Por quê? Eu achei que ele não ia colocar esse time porque simplesmente o Rogério Ceni ele foca, ele sabe que a decisão dele maior está jogando em casa, então ele foca o time para jogar em casa, né? E aí o que ele poderia fazer? Descansar os jogadores aqui, descansar os jogadores, treinar mais os jogadores para o jogo de quinta-feira que teoricamente ele é muito mais importante do que esse jogo de sábado contra o Grêmio. O Bahia tem jogos duros, difíceis em casa. Então, é muito mais prudente do Bahia jogar em casa e vencer os jogos em casa. Vencendo em casa, o Bahia provavelmente não vai para a Série B, não vai ser candidato à Série B. A gente viu aí. Pela pontuação, a gente vai ver a tabela. O Bahia vencendo os jogos dele, dificilmente o Bahia vai cair para a Série B. Aí vem a pergunta: por que então o Rogério Ceni escalou esse time aqui, correndo o risco de perder jogadores para o confronto contra o Cuiabá? Nós temos muitos jogadores pendurados. Por que então o Rogério Ceni fez isso? Por que ele coloca para jogar? Ele coloca para jogar porque ele sabia que essa equipe que está aqui, essa formação, provavelmente ela conseguiria vencer o time do Grêmio, né? Inclusive, para o próximo jogo, nós perdemos o Tassiano. O Tassiano levou um cartão e ele está fora da partida contra a equipe do Cuiabá. Mas o Rogério Ceni coloca esse time porque ele sabia que com esses jogadores e com o tempo que ele tem até a quinta-feira, ele conseguiria recuperar os jogadores, conseguiria fazer esses jogadores jogarem bem e vencer o Grêmio. Vencendo o Grêmio, a gente conseguiria aliviar, né? Conseguiria dar um alívio à tabela e à obrigação de vencer em casa, ou pelo menos ganhar 1 ponto. Tanto é que o Bahia ele conseguiu jogar bastante, jogar muito bem, ser muito efetivo e ter mais posse de bola, certo? Mostrar aqui para vocês o resumo do SofaScore. Tá aqui na tela para vocês aí. Resumo do SofaScore. Grêmio 1, Bahia 0, gol de Luiz Soares. Olha a posse de bola. 41% para o Grêmio, 59% para o Bahia. Só que aqui tem uma diferença. Os 59% do Bahia não é aquela posse de bola que o Bahia ficava o tempo inteiro na sua área de defesa. Não, o Bahia tentou chegar lá no gol do adversário, certo? O Bahia tentou chegar no gol do adversário, mas aí o que acontece? O Bahia não foi eficiente. O Bahia não foi eficiente por quê? Da mesma forma, né? Que o Rogério Ceni manteve essa escalação aqui, o que ele faz? Ele tirou, né, uma pessoa para jogar ao lado do Everaldo. Ele aí trouxe mais um volante. Então o Bahia estava com esses 4 volantes aqui e fazia o Rezende eventualmente baixar para terceiro zagueiro. Então o Bahia jogou com David Duarte, o Rogério Ceni explica por que o Vitor Hugo não jogou.
Então, ele coloca o David Duarte aqui no lugar, Gabriel Xavier na vaga de Canives, e ele entra com essa linha de zagueiros, deixou o Everaldo sozinho lá na frente, beleza? Dessa forma aqui, o Bahia aqui já não é muito bom de finalizações, com um jogador só, infelizmente, sofreu um pouquinho mais. E aí acabou pecando nas finalizações. E uma outra coisa, né? O Rogério Ceni vai falar, vocês vão ver aí. Eu acho que ele começa a entrevista bem chateado, né? Para mim, o jeito que ele fala, a lentidão com que ele se expressa é o de uma pessoa que estava extremamente chateado. E, para mim, ele estava chateado por quê? Porque o time, né, o psicológico do time já vinha de moral baixa. Então, era um time que foi um time que não conseguiu vencer a equipe do Grêmio, que o máximo que conseguiu foi um empate, mas que Rogério Ceni acreditava que o time dava. De alguma forma, o time não conseguiu lutar e tentar reverter isso, né? Diferentemente daquela virada contra o Goiás, contra o Grêmio, acho que o Bahia, a equipe do Bahia acabou respeitando por demais o Grêmio, né? O fato de ter Soares ou qualquer coisa do gênero, mas o Bahia acabou respeitando demais. Beleza? E é isso. Agora, vamos fazer o seguinte, vamos dar uma olhadinha nos melhores momentos. Vamos ver aqui algum canal, tá aqui um link no YouTube, para a gente ver aqui alguns lances, alguns melhores momentos da partida, né? O Bahia também contou com a sorte. Nessa daí, o Thiago contou. Só voltar um pouquinho aqui, ó. Só para voltar um pouquinho, só para vocês entenderem aqui. Nessa situação aqui, ó, esse jogador aqui, ele deveria fechar. O Vitor Hugo normalmente fecha. Ele fecha essa diagonal aqui. E aí, nessa fechada de diagonal, atrapalharia o Luiz Soares, né? Mas, infelizmente, a bola veio rápida, o zagueiro acabou não tendo. E olha que nós tínhamos, ó, 7 jogadores aqui na linha. Tá aí, né? Tá aí os melhores momentos, o que aconteceu na partida. Uma outra coisa que a gente acabou não falando sobre a escalação do Rogério Ceni, o que o Rogério Ceni faz, né? A partir do momento que ele coloca aqui essas 5 pessoas no meio-campo, a partir do momento que o meio-campo tem 5 jogadores, ele conseguiu ganhar o meio, conseguiu povoar bastante o meio e o Bahia também tem jogadores rápidos, ou seja, o Bahia conseguia ganhar a bola, né, recuperar e partir de uma forma muito rápida nos contra-ataques. Faltou mesmo aí para o Bahia, foi a efetividade, né? Faltou o Bahia ser mais efetivo e ser melhor nas finalizações. Só que aí tem um detalhe, né? Só para a gente completar aqui com o SofaScore, só para vocês verem aqui, ó,
A gente falou aqui a quantidade de passes certos, posse de bola. Ó, o Bahia conseguiu 19 finalizações, né? E sendo que 5 finalizações no gol. O Grêmio conseguiu 3 finalizações no gol e fez um gol. Ou seja, o Grêmio foi mais efetivo. Só que olha a nota do goleiro deles, 8.0. Gabriel Grando, né? Fez uma excelente partida para nossa infelicidade, né? Para nossa infelicidade aí o goleiro do Grêmio fez uma excelente partida e acabou com as nossas pretensões, né? Vamos dar uma olhadinha nas notas do Bahia, tá aqui, as notas do nosso Bahia. Nosso goleiro 6.7, levou um gol. O Cicinho, que eventualmente, para mim, foi o que destoou, né? Ele não jogou tão bem, mas os demais jogadores, para mim, jogaram muito bem, né? Gabriel Xavier e David Duarte, os dois tiveram uma boa performance, não comprometeram. Bem, teve aquela falhazinha ali no posicionamento para fechar, mas eu acho que se não fosse o Soares, talvez um outro jogador não conseguisse. O Rezende, sempre regular, né? Tassiano aqui, que levou cartão amarelo, acabou, vai ser suspenso para a partida contra o Cuiabá. Iago Felipe jogou bem, ele acabou sendo substituído aqui. O Rogério Ceni fala, fala que ele foi substituído justamente para evitar perder mais um volante, né? Então, até isso o Bahia tem que controlar. O Bahia tem muitos jogadores com 2 cartões, então o Bahia tem que controlar aí. Na média, esses jogadores aqui, infelizmente, pelas notas, acho difícil qualquer jogador do Bahia aparecer aqui na seleção da rodada. Mas, no geral, para mim, o Bahia jogou bem, né, mas faltou o menos importante, vamos fazer assim. Faltou o gol, né, para a gente trazer pelo menos um pontinho lá do Rio Grande do Sul, lá da região sul, né, infelizmente. E aí, no domingo, o Bahia descansou, o Bahia volta na segunda-feira, então o Bahia treina segunda, treina terça e treina quarta, joga na quinta-feira contra a equipe do Cuiabá, certo? Vamos dar uma olhadinha aqui, um pedacinho da entrevista coletiva. Dessa vez a coletiva eu não coloquei no nosso YouTube, então se você quiser, você vai lá na TV Bahia e assiste. Eu coloquei só aqui uma parte da entrevista. Vamos acompanhar aqui para depois a gente comentar. Um resultado que talvez possa acabar não condizendo com o que foi o jogo, onde o Bahia tem uma superioridade nas finalizações. Mas antes até de falar do jogo, eu queria que você explicasse a formação, o que é que aconteceu, a situação do Vitor Hugo e a situação até também do Diego Rosa, que postou em casa algumas postagens que o torcedor ficou um pouco preocupado a respeito desse momento, para chegar nesses 11 de hoje, nos 25 escolhidos para a partida. Bom, são várias perguntas, deixa eu tentar me concentrar. O Vitor Hugo se sentiu mal hoje, o médico relatou que ele não teria condições de participar da partida. Nós já tínhamos um plano de jogo feito e demos continuidade com o David Duarte na sobra, no meio de 3 defensores, que era a maneira como a gente imaginava que o Grêmio vinha, assim como também eram as trocas previstas no intervalo do jogo que ele faria. O Diego, eu não sei o que eu posso falar. Os pessoais foi liberado. Não foi relacionado. Eu acho que o clube está dando, nós todos, mas enfim, né, o clube está dando toda a assistência necessária e eu acho que até o clube pode explicar melhor a situação. Eu não vou entrar em detalhes, mas questões pessoais. O que mais você me perguntou? Sobre a formação. Sobre a formação, nós achamos que essa era a melhor formação para enfrentar o Grêmio, usando praticamente todos os jogadores, né? E eu acho que foi acertada a escolha, o sistema foi acertado e nós produzimos bastante. Acho que foi, para mim, o melhor jogo dos 10 jogos que eu vi esse time jogar, construir, fora de casa, sem pressão, jogou, né, controlando o jogo.
No primeiro tempo faltou um pouco de acreditar mais que era possível vencer. E no segundo tempo nós acreditamos, mas falhamos. O árbitro falhou primeiro, mas esse já estava incluso, que nós já tínhamos explicado como ia ser. E nós, na falha dele, nós também não tivemos, né, não reagimos bem ao lance que originou o gol. Mas, no geral, foi uma boa partida do time. Eu acho que o resultado realmente não condiz com o que, de maneira geral, como prosseguiu o jogo. Rogério, boa noite. O Bahia teve, né, grande parte ali do primeiro tempo, também do jogo, né, uma superioridade numérica até em muitos momentos pelo meio. Né, o próprio Renato ele tem tentado corrigir algumas posturas. Você aproveitou bem ali, né, algumas deficiências do time do Grêmio no meio campo. Foi sempre essa a tua estratégia, também por isso, né, não fez aquela mescla que a gente conversava até antes do jogo, de poupar alguns jogadores, era prevendo que, né, esses jogadores também escolhidos, o Biel hoje no banco, né, com o Acevedo, era para dar mesmo essa consistência, explorar essas falhas do Grêmio, principalmente no setor de meio, e tendo em vista isso, né, o objetivo foi alcançado, só não veio o resultado. Mas que o resultado é bastante, né, do jogo, né? Ele diz muito, né? Nós mesmos não jogamos, fizemos jogos abaixo, mas conseguimos vencer. Hoje nós fizemos um jogo acima e não levamos o resultado. Mas nós conseguimos envolver, acho que o Grêmio, mesmo na troca do segundo tempo, tirando um zagueiro. Primeiro nós arriscamos, achando que o Grêmio vinha com os 3 zagueiros, né? E depois eu imaginei também, pelo primeiro tempo ter sido tão dominante da gente, eu achei que ele tiraria um dos zagueiros. E foi o que o fez. Nós só baixamos o caule um pouquinho para pegar o volante, para ter um homem de igualdade no meio campo, né? E eu acho que a gente teve uma grande oportunidade de sair daqui vitorioso. Eu acho que nós temos que dar... Eles têm que acreditar cada vez mais neles dentro de um jogo. Às vezes a gente sai para jogar e... porque é um time tão tradicional quanto o Bahia, ou um time como tem um jogador como o Soares, como você falou, de prestígio, e a gente deixa às vezes em alguns momentos de acreditar que é possível. E hoje era completamente possível. Eu escolhi hoje a melhor formação que eu tinha, porque eu via que era completamente possível vencer o jogo de hoje. Eu acho que os números dizem que eu estou falando para você das possibilidades. Nós cometemos um pequeno deslize, mas como conjunto, como jogo, não posso negar aqui que nós fizemos uma ótima partida. Agora, o resultado não vem, aí fica só na estatística aí o grande jogo e não mexe na tabela de classificação, que para nós era importante no dia de hoje. Rogério, uma atuação como essa hoje, mesmo com derrota, você fez muitos elogios à atuação hoje do Bahia aqui contra o Grêmio, ela te dá a tranquilidade, ela te dá a confiança de que o Bahia ele vai caminhar passos largos para uma vaga de Copa Sul-Americana, ou ainda você teme o rebaixamento até pela pontuação na tabela? Não, sobre temer, nós temos que ser sinceros, nós estamos com 37 pontos, já com o jogo feito na rodada, né? O Vasco tem 34, pode chegar aos mesmos 37, a gente ainda se mantém na frente, mas cada jogo é uma história. A referência de hoje não quer dizer que no próximo você jogue bem, e nem jogar bem significa ter o resultado, porque nós não jogamos tão bem contra o Fluminense e vencemos, e jogamos um bom jogo hoje e não conseguimos levar os 3 pontos para Salvador. Então, cada jogo é uma história, você tem que sempre pensar, repensar, analisar, porque cada time joga de uma maneira, o Cuiabá joga diferente que o Grêmio, e a gente vai pensar. Amanhã tem a madrugada toda, a gente voltar o voo, amanhã recuperar os jogadores, né? E na segunda-feira a gente começa a preparação para o jogo do Cuiabá. E eu acredito muito que nós temos condições, sim, de sair dessa situação. Chegar à Sul-Americana ou não, isso aí vai ser uma consequência. Mas nós vamos brigar e vamos lutar da melhor maneira possível para vencer o próximo jogo, que é o que importa hoje, assim como importava vencer o Grêmio aqui. Ao menos ficou claro para eles que era possível. Não conseguimos a execução, né? Final, não conseguimos levar os 3 pontos. Mas ficou claro da possibilidade de vir aqui e jogar, em determinados momentos, bastante superior, outros de igual para igual. E, lógico, também sofrendo alguma outra finalização, algum outro espaço que o Grêmio tem qualidade para isso. Tá aí
você vê o que o Rogério Ceni fala, né? Ele tentou colocar na cabeça da galera que era possível. Ele montou uma escalação que ele entendia ser uma escalação possível de vencer, mas aí é a questão da execução. O jogador não basta somente o treinador, não basta somente eu ou você, a gente acreditar. O jogador que está lá dentro do campo, ele também tem que acreditar. E aí o Rogério Ceni, ele fala que no primeiro tempo o pessoal não acreditou, no segundo tempo ele acredita, mas aí você vê que nesse trecho da entrevista ele já dá mais a entender que, de certa forma, a equipe do Bahia ela não acreditava tanto de que ela era capaz e de que ela poderia vencer. Então, é um momentozinho que o time tem aquela falha de saber as suas qualidades, de saber as suas qualificações, né? É parte do processo, é parte do que o Bahia precisa passar para ele evoluir. E aí, falando em passar, o Rogério fala sobre a classificação. Então, o Bahia ficou aqui, ficou na 14ª colocação. O Goiás acabou vencendo a partida dele, então essa gravação está sendo feita depois finalizado os jogos do domingo, então falta apenas o Vasco da Gama enfrentar a equipe do Botafogo e o Santos que vai enfrentar a equipe do Cuiabá. Então, faltam esses 2 jogos aí para encerrar a rodada, e aí a gente vai ter aqui o Cruzeiro, que está aqui como porteiro do Z4, mas tem um jogo a menos. Então, agora a gente precisa torcer aqui para o Santos não vencer o Cuiabá, ou o ideal seria o Cuiabá vencer e depois ele perder para o Bahia, né? Ele vencendo, ele mantém aqui o Santos abaixo. Se ele passar, o Santos vai passar o Bahia. E o Vasco da Gama jogando contra a equipe do Botafogo. Botafogo que vem aí com 2 desfalques, a gente precisa torcer para que o Botafogo não vença. Se o Botafogo vencer, ele chega a 37 também, e aí ele desce um dos times aqui para a zona de rebaixamento. Então, ele encurta e deixa zerada a diferença do Bahia para a zona de rebaixamento, beleza? E é isso aí. Então, a gente sabe, a gente ainda vai comentar depois, mas na próxima rodada nós temos aqui Bahia e Cuiabá. Mas aí é um assunto para nós comentarmos num próximo post, quando a gente fizer o encerramento da rodada. Provavelmente na segunda-feira nós vamos fazer esse post aí, encerrando a rodada, beleza? Então, mais uma vez, para a gente finalizar, lembre-se aqui, se você chegou até aqui, não deixou o seu like, o seu joinha, lembre-se de deixar o seu joinha, o seu like e ativar o sininho das notificações. Isso vai ajudar demais a gente. Se você não é inscrito, aproveite, se inscreva logo, inscreva-se no canal Estádio Esquadrão e ajude a gente a crescer. Valeu? Então, finalizamos o nosso pós-jogo aí, que venha o Cuiabá. Valeu? A gente agradece, um abraço e já fui, papá! Estádio Esquadrão, o seu canal do YouTube com as notícias do futebol do Esporte Clube Bahia. Diariamente postando notícias e informações do nosso esquadrão de aço. Inscreva-se no nosso canal e fique sabendo de tudo do nosso tricolor.